Fala galera do Papo no Ar, sou eu, Bigode, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje precisamos falar sobre o quinto episódio da terceira temporada de Westworld. Solta a vinheta. Mais um vídeo no canal, lembrando de dar um joinha aqui no vídeo, de assinar o canal do Papo no Ar para você que ainda não é inscrito, né, dessa moral aí pro canal. Lembrando que o Papo no Ar tem uma página no Twitter e no Instagram, e que eu também faço parte de um podcast chamado Wikicast, onde toda terça-feira sai um programa novo, e essa terça-feira agora nós vamos falar sobre como vai ficar a produção cultural pós-coronavírus. Será que a gente vai ter filme, série de TV, quadrinho sendo influenciado pelo coronavírus? A gente tem outros fatos aí históricos que influenciaram a cultura pop, como a Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra Fria, entre outros aí. Vem escutar o Wikicast dessa terça-feira que tá maneiríssimo, eu e o Pato. E vamos pro recado principal antes do vídeo começar, né? Se você não gosta de spoilers, eu recomendo que você dê um pause nesse vídeo, assista o episódio e venha ver se suas opiniões batem com as minhas. Se você não liga para spoiler, vamos continuar o vídeo, porque esse quinto episódio foi muito legal. O que eu falei para vocês aí uns 3 Wikicasts atrás? Galera, vamos ter calma. Wikicast não, Papo no Ar. Vamos ter calma, vai começar a melhorar. Perto do final as coisas começam a andar de um jeito, ó, montanha-russa, descendo, uhul! E foi o que eu falei pra vocês e aconteceu. O episódio de ontem, né, domingo, anteontem, vai sair terça-feira esse vídeo, foi sensacional. Foi muito legal mesmo o episódio. Como sempre vocês já sabem, eu não vou tratar do episódio todo, eu vou tratar de pontos importantes e jogar uma coisa aqui pra vocês que eu pensei agora enquanto estava escrevendo um mapa aqui do que eu preciso falar. Vamos começar falando primeiro do menos importante para mim pro mais importante, beleza? Então vamos falar sobre a droga, né? O January, né? Que é o nome do episódio, o nome do episódio também, né? A droga que o amigo do Liam deu para ele meteu lá no Caleb e o cara teve lá vários styles. O primeiro combina muito aqui com o canal, que é o preto e branco noir. Ele remete aí o estilo de filme noir. Essas informações eu peguei no app do HBO, o HBO Extras, que eu sempre falo para vocês que tem um vídeo aqui no Papo no Ar falando sobre o HBO Extras. Ele tá assim, eu tenho que instalar e desinstalar. HBO, dá uma olhada nisso aí. Não sei se eu tô com moral para isso, mas tá aqui, HBO Extras, funcionou ontem. Recomendo bastante o app. Deixa eu até mostrar para vocês aqui os prints que eu fiz, né? Então, eu vi essas informações lá. O primeiro estágio, como eu falei, é o preto noir. Aquela coisa bem misteriosa e tudo mais. Depois, o Caleb avançou para o estágio épico, onde toca ali a Marcha das Valquírias, se eu não estiver enganado, do Wagner. O cara já fica muito ligadão e tudo mais. Ele vai para o estágio romântico. Depois do romântico, se eu não estiver enganado, eles falam que ele entra aqui no modo Transporting, que eles botaram aqui no app, que toca a música do Iggy Pop, né? Transporting, um filme maneiríssimo que eu recomendo para vocês, de 1996, se eu não estiver enganado, do diretor Danny Boyle, com Ian McGregor, Robert Carlyle e um grande elenco, não lembro o nome do resto do pessoal, mas assistam, que é um ótimo filme, né? Para você que gosta de filmes britânicos, recomendo. Britânicos, vou amarrar ali, que eu não sei se... ele se passa na Irlanda, se não estiver enganado. Mas assista, que o filme é muito bom. Então eles chamam esse efeito meio de transporte, né? Que as luzes, quando ele tá descendo ali a escada rolante para entrar no metrô, elas piscam no ritmo da música. E depois vem o modo realidade ali, onde ele começa a ver que o mundo acordou. Mas você vai saber o porquê ele acordou quando eu for pro próximo passo. A outra coisa que eu quero falar, que eu não vou falar muito de muitas coisas nesse vídeo, eu vou focar mais em algumas coisas, é na questão do Roboão, né? Ele passou por três atualizações até chegar na quarta, que é o Roboão. E o mais interessante é que todos eles têm o nome dos reis de Israel, se eu não estiver enganado, que é o Saul, o Davi, depois vem o Salomão e depois o Roboão, que é filho do rei Salomão. Então o Davi é pai do Salomão e o Salomão é pai do Roboão. O Saul foi o primeiro rei, ele não tá nessa linha de família aqui, se eu não estiver enganado, do rápido que eu fiz meu estudo aqui, mas todos eles foram reis ali dos judeus. Então vocês veem que é uma coisa bem, uma questão bíblica ali, é o nome do Deus daquela
da série em si, né, daquela civilização, é o nome de um dos reis de Israel. E o que é mais interessante nesse episódio, que a gente meio que vai entender como o Roboão foi criado, como a gente chegou naquele estágio ali, né? Como é que chegou o pai do Liam ali, que também é o Liam, né? Como ele entrou na jogada e tudo mais. E como é que as pessoas usam a tecnologia de modos diferentes. Enquanto o Liam pai, né? Ele estava focado em ficar rico pra caramba com as previsões do Roboão, o Serac e o irmão dele decidiram meio que dar um caminho para o mundo, né? À toa que eles usam lá, né, a ordem através do caos, né? É um lema latino, se não estiver enganado, muito famoso, que é Ordo Obo Chaos. Ele é usado até, se não estiver enganado, no símbolo perdido do Dan Brown, né? As aventuras lá do Robert Langdon. Então é a ordem através do caos. E o mais interessante disso também do Roboão, que eu quero falar para vocês, é que realmente ele age como um deus. Ele é onisciente, ele é onipotente e onipresente. Ele está em tudo que é lugar porque ele está em todos os aparelhos da Insight, né? Ele é onisciente porque ele sabe o futuro, o presente e o passado. E ele é onipotente porque ele pode mudar todo esse destino da humanidade. Então realmente ele é um deus ali. E o que é mais interessante, querendo ou não, porque eu tô avisando para vocês isso faz tempo, desde a segunda temporada, e para mim acho que tá mais do que claro isso. Aquele mundo de Westworld é um mundo distópico. E eu venho falando isso para vocês desde que eu escrevi os posts lá no Wikicast, o podcast que eu faço parte, né, no site lá modesto que a gente tem desde a segunda temporada, dos mundos de distopias que poderiam estar ali. E eu acho que a gente tem um pouco de tudo ali, teoricamente, né? A gente tem na verdade, acho que tem um pouco de tudo, mas a gente tem ali realmente uma grande corporação que, querendo ou não, ali na personalidade do Serac, né? Que é a Insight mandando no mundo, né? Então a gente tem ali, e não só isso, como eu disse também, a gente tem aquela droga, né? Eu não vou dizer que é uma droga, né? Mas aquela hostinha, que eu nunca lembro o nome, vou chamar de host, que eles põem lá no grip e adormecem ali, né? Adormecendo no sentido de ficam em paz e tudo mais, levando aquele mundo ali perfeito. Não é que eu falei pra vocês, né? Quando ele chega na realidade lá, o Caleb, que eu ia falar isso pra vocês agora. Agora que as pessoas sabem como é que é o destino delas, é traçado e tudo mais, as pessoas começaram a fazer o quê? Tacar os aralhos na cidade, dar tiro pra todo lado, quebrar a janela de não sei o quê. E por que isso é muito importante nesse episódio? A gente tem que voltar à segunda temporada. Eu não vou falar aqui pra vocês agora qual é o texto, eu posso até falar, mas olhando pro computador, tá? Por que a gente tem que falar da segunda temporada agora? Porque lá no... Eu vou ter que olhar aqui, só um minutinho, só... Lá no segundo episódio lá no segundo episódio da segunda temporada, a gente tem um diálogo bem interessante com o Lawrence e o William, né? Mib, Homem de Preto lá, né? E ele fala pro Lawrence sobre a questão de Deus. Ele começa a perguntar pro Lawrence se o Ford botou essa questão de Deus dentro da cabeça dele. Ele fala que acha uma besteira, mas ele fala da questão do mundo real, né? Deixa eu pegar aqui o ponto exato que ele começa a parte mais importante do diálogo, mas enquanto vocês estão esperando aqui, eu vou botando o diálogo aqui em imagens com a legenda para vocês verem o que está sendo falado, beleza? Deixa eu botar aqui no ponto certo. O William fala que esse negócio de julgamento e tudo mais, no mundo real, o Lawrence estaria certo, que isso não existe e tudo mais, né? Ele fala que é um ponto de fato para fazer as pessoas se comportarem, né? Para pagar os impostos, não usarem um facão nos vizinhos. E deixa eu ver mais uma coisa aqui que ele vai falando. Ele fala que é por isso que o Westworld existe, né? Para as pessoas poderem... Elas queriam um lugar escondido de Deus para poder pecar em paz. Aí que tá um grande problema na série em si. Por quê? Esse diálogo que o William tá tendo, a gente tem que saber em que momento que as pessoas começaram a ir pro parque para fazer isso. Porque o Roboão, ele só vai entrar, né, assim, funcionando aparentemente de fato, pelo que se dá a entender ali, lá por volta de 2039 de fato. As outras são só ele é uma atualização de várias coisas que não deram certo, né?
o Saul, o Davi e o Salomão. Eu não acredito, não me pareceu muito bem isso, mas como eu disse, era ainda a fase de testes, então não me parece ainda que o robô estava de fato funcionando e moldando aquele mundo. Então quando o William diz isso, que ele fala que aquelas pessoas iam pro parque para extravasar o mundo real, é a partir de qual momento? Porque ele fala aqui, como eu disse para vocês, o seguinte: é por isso que o seu mundo existe. E quando ele fala assim, é por isso que o seu mundo existe, parece que ele fez exclusivamente para isso, sabe? Para as pessoas que estavam naquele mundo poderem fazer as extravagâncias que fazem. E lembrando, né? Pessoas ricas, na verdade, porque os pobres, lembrando que no terceiro ou quarto episódio, acho que é no terceiro episódio da primeira temporada, o Logan diz que ele tá gastando 40 mil por dia ali dentro do parque, né? Não é pouco dinheiro. Então ele fala que o mundo de Westworld existe para isso, mas como é que era? Pelo que dá a se entender por causa do Serac, o mundo já era um caos, né, antes do Roboão. Então, será que o Saul já estava funcionando de fato, decidindo ali a questão das pessoas? Ou não? Ou só o Roboão mesmo em 2039 que de fato vai começar a fazer alguma coisa ali para fazer o mundo funcionar, né? Lembrando que o parque ele talvez possa ter ali sua estreia em 2000 e alguma coisinha, né? 2022 talvez é quando o William novo vai no parque. De 2022 até 2039 é tempo pra caramba até eles criamos um mundo para as pessoas virem aqui. Mas não é só isso que o diálogo diz. Ele fala que eles queriam um lugar, como eu disse, escondido de Deus para poder pecar em paz. Afinal de contas, seria talvez um momento que eles não usassem o grip, não teriam coisas da Insight ali dentro, e seria talvez um momento que o Roboão não pudesse prever algumas coisas ali. E isso é bem interessante. Será que o parque era um momento que o Roboão não podia prever certas coisas, que eles poderiam, as pessoas ricas, né, ou que juntassem um dinheiro, poderiam extravasar ali? Então isso tem que ver se isso acaba sendo aqueles espaços em brancos que o próprio Serac fala lá pro final do episódio pro Liam pai. E ele fala o que aqui mais? Ele fala que Deus não estava observando, vamos fazer esse Deus como se fosse o Roboão, mas o parque estava observando. A gente tem que lembrar também que em 2038 a Delos vendeu informações para Insight, para o Serac, né, para poder montar talvez o Roboão. Então são peças que eles têm que encaixar muito bem, senão voltar algumas lacunas meio que estranhas aí. Mas essa questão de Deus, pecar e tudo mais já vem sendo introduzido, se eu não estiver enganado, desde a primeira, segunda temporada ali, né? E geralmente é o William falando isso. Mas ele fala que a questão ali não era eles contabilizarem o pecado das pessoas, né? Todas as escolhas delas, mas sim que o ponto ali não era o julgamento, era só pegar as informações que eles tinham outra coisa em mente. Então isso é bem interessante. Se ficou confuso, eu vou fazer um resumo rápido. O William fala pro Lawrence que o parque foi feito para as pessoas irem lá extravasar, né? Pecar para Deus não ver, um local longe de Deus. Foi daí, como eu disse, eu comecei a criar essas teorias de um mundo distópico fora do parque, né? E lembrando, como eu disse, eles vão para o parque para pecar e talvez seja ali um ponto onde o Roboão não possa observar certas coisas. E por que é importante essa questão do parque ali, principalmente para o William? Vocês lembram que no episódio anterior, no episódio 4, o William foi para uma instituição psiquiátrica, né? E sabe o que é interessante isso? Duas coisas. Primeiro, que parece que o Caleb também foi, porque nesse quinto episódio ele tá com os mesmos apetrechos que o William tá, né? Roupa branca e o óculos estranho. Vou tentar botar a imagem aí pra vocês verem. E uma outra coisa totalmente importante. Quando a Dolores, modo segurança do Liam, tá conversando com o Bernard, ele mostra num tablet para ele a instituição que o William tá. Porque o que o Serac descobriu? Que pessoas com problemas, pelo menos foi isso que eu entendi, né, mentais, elas não deixariam o Roboão meio que estabilizar o mundo. Porque essas pessoas são instáveis. Em qualquer momento elas podiam explodir e fazer qualquer coisa. E o que isso tem a ver com o William? Por que eu tô falando isso? O William, ele era um Janus, vamos chamar assim, o deus, né, que tem duas caras. O William, fora do parque, ele conseguia agir de uma forma que o Roboão, talvez, né,
esperasse que ele agisse. Então a gente tem que descobrir como é que o Roboão via o destino do William. Mas em compensação, quando ele ia pro parque, ele ficava biruta lá dentro e fazia as coisas que ele fazia. Então o William é um ponto fora da curva. E isso que é interessante. Eu não lembro em que filme eu vi isso, da questão de a máquina prevê certas coisas, mas o humano ele é inconstante. Pessoas como o William, né, que são loucas, não se adaptam à sociedade, fazem que o robô possa vir a falhar. E isso que é interessante no personagem do William nessa temporada. Ele realmente está surtado, ele não consegue mais ver o que é real e o que não é real por causa da questão do parque, do Ford, brincar com ele. Ah, vai se fuder, Ford, aquela coisa toda, né? Não, fuck you, Ford, né? Ele manda ali. E por isso que o William, para mim, é um ponto importante, né? Porque não dá para prever os movimentos de uma pessoa que não é constante. Ele é inconstante em relação à sociedade. Não é tudo que eles fazem com as pessoas que não servem para moldar a sociedade para funcionar bem. Eles descartam elas, né? Eles usam até o momento que eles precisam delas e depois eles descartam. Não é tudo que, se vocês perceberem ali, aquela sociedade, das poucas pessoas que apareceram ali, quando aparece o celular e a informação daquelas pessoas, muitas pessoas ali vão morrer por suicídio. Então você vê que é uma sociedade frágil, não está acostumada com a realidade mesmo. E o Grip ainda, né, com aquela coisinha lá, que é para meio que deixar as pessoas mais calmas, ajuda isso. E voltando à questão das teorias que eu falei de distopia, a gente tem, querendo ou não, uma droga para inibir a sensação das pessoas, né, num certo modo, e a gente ainda tem um robôão, que é uma tecnologia que está, graças a uma corporação, dominando aquele mundo. Então realmente o parque é uma válvula de escape muito boa. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês aqui sobre as previsões do Roboão, acho que essa é a parte melhor que eu gostaria de falar com vocês, já falei, mas rápidas coisas aqui. As previsões dele lembram muito Minority Report. Eu queria saber onde está o meu livro do Minority Report. Tá aqui, né? São os contos do Philip K. Dick, que recomendo muito para vocês. O nome do conto, obviamente traduzido, é o Relatório Minoritário. Tá aqui, cara, recomendo muito para vocês esse conto do Minority Report, que é bem legal, essa coisa de prever, né, os assassinatos que vão acontecer, no estilo, melhor estilo Roboão, né, não? Essa informação também tirei do app da HBO Extras, né? A questão que o Serac diz, né, que as imagens do Roboão é como se fosse a Lua e o Sol alinhados, então por isso que a gente tem aquela coisa branca e aquela auréola ali preta, né, como se fosse realmente um eclipse. Então acho que isso é bem importante. E eu vou guardar isso aqui agora, a cereja do bolo, pro final mesmo, a segunda cereja, né, tipo um easter egg, que é isso aqui agora. Eu não sei vocês, mas eu achei isso muito parecido com o Ford. Olha essa imagem aí, meio que ele mesclado com a Dolores ali, bem interessante isso, mas só a brincadeira que eu vi um pouco antes de finalizar esse vídeo lá no Reddit e achei legal botar aqui como curiosidade. Pessoal, eu sei que o Vicente Carcel fala português, ele praticamente mora aqui no Rio de Janeiro, tá? Ele vive aqui. O presidente do Brasil falava mal pra caramba, que eu acho um pouco ruim, não sei se foi a galera ficou falando, tá espizinhando o Bolsonaro. Eu não sei. O que eu sei que eu queria falar com vocês era exatamente isso no episódio. Não tem muito o que falar além do que eu falei em relação ao William e ele ser louco e ser uma coisa que atrapalha o Roboão, né? A gente ainda tem que esperar ele falar que vai salvar a porra do mundo. E no próximo episódio parece que ele vai fugir da instituição psiquiátrica. Será que ele vai se unir ao Bernard e o Stubbs? Só no domingo que vem. É isso aí, pessoal. Reforçando o recado, não se esqueça de curtir o Papo no Ar, de ativar o sininho e de dar um joinha nesse vídeo. É isso aí, até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.